Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 12 de setembro de 2021, domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, domingo amanhã, acabei de assistir aqui a mais um show do brabo, do pai, o pai dos pais, Cristiano Ronaldo. Tirou onda na estreia, falei que a melhor bet do dia era buscar um gol do Cristiano Ronaldo, porque não tinha jeito, filho. Era estreia, porra, jogando no Old Trafford, nem que fosse o Gandula lá ajudar o Cristiano Ronaldo a fazer gol, ia sair. 4-1 Manchester. Rapidinho falando do campeonato inglês, hoje a gente teve um dia um pouquinho under, né? Eu até postei no meu Instagram que no intervalo, tirando o gol do Manchester, só bem no finalzinho do primeiro tempo, todos os jogos tinham terminado 0-0 o primeiro tempo. Faz parte, não tem jeito. Isso aí acabou quebrando algumas pessoas aí no dia, porém, no restante a gente tá bem demais. Vamos lá. Tô torcendo aqui pro Red Bull Salzburgo fazer mais um gol, que ele tomou um empate. Vamos lá, amanhã é dia de jogo pra caramba, então eu vou tentar falar rapidinho. Primeiro jogo temos aqui pelo Campeonato Italiano, às 7h30 da manhã, jogo da Internazionale visitando a Sampdoria. Bom, a Inter é o melhor time da Itália, não tem jeito, mesmo perdendo o Lukaku, pegou o Dzeko, pegou o Çalhanoğlu, que pra mim, né, tirando depois do Lukaku, foi o melhor jogador do campeonato italiano da temporada passada. A única dúvida aqui é saber se o Lautaro vai jogar ou não. Eu acredito que ele não vai jogar, talvez fique ali no banco e entre no segundo tempo. Bom, mas de qualquer forma, a Inter é completamente favorita aqui para vencer a Sampdoria. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Inter, 2 jogos, 2 vitórias, fez 7 gols em 2 jogos, sofreu apenas 1. Já a Samp, em 2 jogos, não venceu nenhum. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, a história do confronto é over dos últimos 5 jogos. Em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Só que a Samp está no momento under, tanto que em 2 jogos ela saiu apenas 1 gol. Ela não conseguiu ainda fazer gol no campeonato. Já a Inter é um time bem over, é um time que vem de 9 vitórias consecutivas. Está num momento muito bom, cara. A Inter é muito forte na Itália, não tem jeito. Dos últimos 10 jogos da Inter, 9, a gente teve pelo menos 3 gols. E, sem enrolar muito, esse jogo é para buscar a vitória da Inter. A Inter é favoritaça, mas se você for colocar no bilhete, coloque empate anula. Como o jogo é fora de casa, na temporada passada a Sampdoria aprontou para a Inter, jogando em casa, então a gente fica safe aqui em caso de empate. Jogo para mim, 2-1 para os visitantes. 9h da manhã, pelo Campeonato Espanhol, temos o jogo do atual campeão Atlético de Madrid visitando o Espanhol. É o seguinte, eu acredito muito na vitória do Atlético amanhã, porque vai estrear o Griezmann, na verdade reestrear o Griezmann, e o Suárez vai jogar também na temporada. Então com essa estreia aí, filho, de ataque, Suárez e Griezmann, não tem jeito, tá bom? Acredito que o Atlético é bem favorito para vencer amanhã, mas pra gente ficar no safe, a gente também pode ir com empate anula, até porque quando o jogo é fora de casa, eu sempre prefiro que ficar resguardado, né? Vai que dá uma zebra. Espanhol é um time que com certeza vai ficar na defesa, vai sofrer os ataques ali do Atlético de Madrid e tentar explorar uma bola parada, uma jogada única aqui, mas no geral acredito sim. Porra, vai ser show do ataque. Um golzinho de cada aí, pelo menos. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Atlético de Madrid, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. O Espanhol, 3 jogos, nenhuma vitória. É bem provável que vai brigar para não cair, né? Tem um elenco muito fraco. Agora, olhando aqui o histórico. O histórico das equipes é under. Dos últimos 8 jogos, em 6. A gente teve menos do que 3 gols. O Espanhol tá vindo de 4 jogos sem vencer e 4 jogos sem marcar gols. Ataque muito fraco do Espanhol. Já o Atlético de Madrid vem de 3 jogos sem perder. Os últimos 6 jogos em 5 foram ambas marcas. O Atlético tá tomando bastante gol. Só que assim, não vou enrolar não. Pra mim, é jogo pro Atlético vencer, tá legal? Eu cravo aqui um 2-0. Eu não entraria nesse margem de gol e meio não, tá bom? Como o Espanhol ele tem muita dificuldade de fazer gol, eu fico com receio, de repente, desse jogo ser 1-0, ser 0-0, entendeu? Eu prefiro ficar de fora, explorar essa vitória aqui a favor do empate, tá bom? 2-0. 11h da manhã, pelo Campeonato Brasileiro, temos Grêmio enfrentando o Ceará. Para mim vai ser um jogo muito ruim de assistir, sabe? Aquele jogo que dá calo nos olhos. É esse jogo aqui, a princípio, né? Vamos dar uma olhada aqui na Race. O Ceará, dos últimos 5 jogos, ele só venceu 1, vem de 4 jogos sem vencer. Já o Grêmio deu uma melhorada aqui, depois chegou o Filipão, dos últimos 5 jogos ganhou 3, até que não tá tão ruim. Vamos dar uma olhada na classificação. O Grêmio ainda, tá pagando muito pelo início do campeonato, foi muito horroroso mesmo. O Grêmio é um time under, de 17 jogos, fez apenas 12 gols.
Já o Ceará em 18 jogos fez 19, também é um time que não tem aquele ataque muito bom. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é over, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, só que, porra, não dá pra confiar nesse over pelo momento que as duas equipes estão vivendo atualmente, tá legal? O Ceará vem de 4 jogos sem vencer e 3 jogos sofrendo gols. Olha só, o Ceará dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Então é o seguinte, para esse jogo aqui, é um jogo muito difícil para o mercado de resultados. Eu acredito que o Grêmio não vai perder, daria para explorar aqui um Grêmio, um dupla chance, empate anula não, um dupla chance para o Grêmio, até porque o Ceará é um time que gosta de empatar bastante, o Ceará chegou a ficar 11 jogos invictos, se eu não me engano eram 7 empates. Então pra gente, se você quiser entrar no mercado de resultados, joga a favor do empate aí, um dupla chance. Porém, eu ficaria aqui mercado de gols para mim menos de 3 gols e meio. Placar para mim 1-0 para o Grêmio. 11 horas da manhã, pelo Campeonato da Dinamarca, temos Rangers enfrentando o Copenhague. Copenhague é o time que está vivendo um excelente momento atualmente. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Ó, o Copenhague vem de 7 vitórias consecutivas, isso contando o campeonato dinamarquês, isso contando as fases da Conference League que ele estava disputando, tá amassando todo mundo. Ó. 7 vitórias consecutivas, 13 jogos sem perder, 3 jogos sem sofrer gols. É um time muito over. Dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Copenhague ainda não deu head pra gente no mar de gol e meio. Igual o Malmo. O Malmo hoje foi no último minuto, porém, filho, nunca falha. Deixa eu ver uma outra estatística boa aqui, ó. O Rangers vem de 4 jogos sem vencer, né? Vive um momento oposto, vem sofrendo gols há 5 partidas e das últimas 5, todas as 5 foram ambas marcam. Também é um time over. Agora vamos olhar aqui o confronto direto. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e todos os 5 também foram ambas marcam. O Rangers vem sofrendo gols do Copenhague há 16 partidas consecutivas. Vamos olhar aqui a tabela. Copenhague, 7 jogos, 5 vitórias, todas essas 5 vitórias seguidas, 2 empates, nenhuma derrota, invicto. Já o Rangers também vem fazendo uma grande campanha, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota. O problema é que ele está 4 jogos sem vencer. Enfim, dá para explorar a vitória do Copenhague com um empate, né? Um dupla chance? Dá, porém eu não me arrisco até pelo fato do jogo ser fora de casa. Mas às vezes com bons olhos a gente buscar pelo menos 2 gols ali, acredito que mais de 1 gol e meio é bem tranquilo da gente assistir, tendo em vista que o Rangers é over, o Copenhague é muito over, o histórico do confronto é over, tá legal? Jogo para mim 2-2. Falar nisso, ambas marcam também aqui, bem quente. 11 horas da manhã, indo para o Turcão da Massa, temos o jogo do Fenerbahçe enfrentando o Sivasspor. Dos dois times vivem momentos distintos. Fenerbahçe, 3 jogos, 3 vitórias na competição, fez 5 gols, ainda não sofreu nenhum. Vai pegar o Sivasspor, que em 3 jogos ainda não venceu nenhum, marcou 3 gols e sofreu 5. O Sivasspor é um time bem over, a gente pegou, acho que os 2 últimos jogos do Sivasspor a gente pegou o over. Vamos lá, quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7, 6 foram ambas marcam. Fenerbahçe vem de 6 vitórias consecutivas, isso aí contando o campeonato e a fase que ele estava jogando da Europa League. 13 jogos sem perder, grande momento, vive o Fenerbahçe. E dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Fenerbahçe está vivendo um momento under. Já o Sivasspor vem de 5 jogos sem vencer, 7 jogos sofrendo gols e dos últimos 5, 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Temos um time under, né? O Fenerbahçe, na verdade o Fenerbahçe não é under, ele está vivendo um momento under, enfrentando o Sivasspor que é over e continua assim. Vamos lá, eu vou ficar de fora desse mercado de resultados aqui pelo atual momento do Fenerbahçe, mas vejo com boa possibilidade a gente buscar uma vitória do Fenerbahçe explorando um empate, com empate anula. Apesar do jogo ser em casa, eu acreditar que o Fenerbahçe seja bastante favorito para essa partida aqui, o Turcão ele revela muita surpresa pra gente, então eu prefiro aqui jogar a favor do empate. Com o tempo, né? Se vocês não acompanham o Campeonato Turco, vocês vão ver com o tempo do que eu tô falando, tá bom? O jogo pra mim 2-0 para o time mandante. Vamos! Vamos! Red Bull, porra! O Village tá vivo! Caralho, mané, tá aparecendo aqui. Às 11h30 da manhã, pelo Campeonato Suíço, temos o jogo do brabo Basel enfrentando Lugano. Cara, o Basel, ele era o time mais over da temporada, né? Dos times grandes, assim, né? Talvez você não conheça, mas o Basel é um time grande. Dá uma olhada aqui na classificação primeiro. O Basel é o segundo colocado,
tá legal? Ainda não perdeu, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Lugano é um time ali meio de tabela, 2 vitórias, 2 empates. Só que olha o que eu falo sobre o time Houve. O Basel em 5 jogos ele fez 16 gols, é média de 3 gols por partida do seu ataque e sofreu 5. É um time que toma praticamente um gol por partida. É porque aqui não sei se vai aparecer o histórico contando a Conference League. Vamos lá. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve pelo menos 3 gols. O Basel está com 3 jogos sem vencer, vem sofrendo gols há 4 partidas e dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols também. É o seguinte, dá para explorar a vitória do Basel? Dá para explorar junto com o empate, dupla chance, até porque o Basel é um time muito forte, já tá 3 jogos sem vencer, tá na hora dele vencer um joguinho, mas sendo sincero com vocês, jogo do Basel, eu prefiro explorar o mercado de gols. Mais de 1,5 safezado a mundo bet, tá legal? Ou então se você quiser ser um pouquinho mais ousado e buscar 3 gols, né, que é o mais de 2,5 gols, e o ambas marcam, tem muita chance de bater. Só que o mundo bet é safe, jogo para mim 2-1 para os visitantes. Meio de meia pela Inglaterra, temos um jogão aqui entre Leeds enfrentando o Liverpool. Deixa eu já falar uma coisa aqui. Quando eu gravei o vídeo ontem, a FIFA ela tinha dito que ia punir os clubes que não tinham liberado os brasileiros. A CBF tinha entrado lá com alguma coisa jurídica, eu não sei o nome, gente. Pô, perdão, não sei, mas entrou e a FIFA aceitou e disse que ia punir o clube. Só que depois que eu gravei o vídeo, né, depois do vídeo, aí os clubes entraram com recurso, não sei, eu sei que eles correram atrás e conseguiram essa liberação da FIFA. A FIFA tirou a punição, tanto que jogou o Gabriel Jesus, jogou o Ederson, que diga-se de passagem, fez umas defesas ali bem legais hoje. O Malcom e o Claudinho ficaram no banco aí do Zenit, enfim. Então, Firmino vai jogar o Alisson, o Fabinho também está disponível. Então vamos lá para esse jogo aqui, é o seguinte, com os brasileiros e com o Alisson, o Liverpool não perde essa partida na minha concepção. Por quê? O Van Dijk está em campo. Vocês têm que entender que toda a imagem que vocês tinham do Liverpool dessa última temporada, vocês têm que apagar da mente de vocês. Que o Van Dijk, ele faz uma diferença tão grande no time que é praticamente inexplicável, tá bom? Você viu o Liverpool, né, que foi campeão de tudo naquela temporada lá, que ganhou até o Mundial do Flamengo. Aí temporada passada, depois que o Van Dijk caiu, filho, o Liverpool parecia até um time igual o Crystal Palace. Falar em Crystal Palace, ó, o Tottenham é um time safado, o Tottenham é um time que não merece uma entrada, principalmente fora de casa. Ah, tá ganhando de 1-0 líder, jogando nada, o Tottenham não tá jogando nada, tá bom? E hoje não teve a sorte que teve dos outros jogos e pagou por isso. Vamos lá, eu acredito que o Liverpool não perde, então por isso eu já de cara exploro para vocês um Liverpool empate anula. É jogo fora de casa, né? Não precisa ficar repetindo toda hora isso aqui. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos, em 5 ambas marcam. O Leeds vem sofrendo gols há 14 partidas consecutivas para o Liverpool e o Liverpool não perde há 10. Eu lembro muito, cara, no primeiro jogo da temporada passada foi Liverpool e Leeds. O jogo foi 4-3, se eu não me engano, 3-2. Teve virada, revirada, jogão de bola e amanhã tem tudo também para ser um jogo para a gente ver bastante gols. Vou chegar lá. O Leeds está a 3 partidas invicto. Dos últimos 8 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5, 4 foram ambas marcam. O Liverpool está a 5 jogos sem perder. E dos últimos 5, em 4 venceu o primeiro tempo. Ó, temporada passada, ele ganhou o primeiro de 4-3 e o segundo ele empatou em 1-1. Esse segundo aqui, né, não tava Van Dijk. Enfim, como eu disse, vamos explorar um Liverpool empate anula, até porque o Liverpool tem um excelente retrospecto contra o Leeds. Ou então, se você quiser ficar no safe, para mim, um mercado de gols, um mais de 1,5 gol aqui e até um mais de 2,5 gols cabem muito bem nessa partida, até porque o estilo de jogo do Leeds é um estilo meio vida louca. Ele vai para ataque, não se importa com a defesa, ele não quer nem saber se ele está enfrentando o Liverpool, ele vai para o ataque do mesmo jeito. Jogo para mim 3-1 para o Liverpool. 1h da tarde temos jogão pela Itália, Milan enfrentando Lazio, duas equipes que começaram bem, 2 jogos, 2 vitórias, dá por aqui por essa race. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Teve um jogão temporada passada, foi esse aqui, ó, 3-2. Que jogão, que jogão. E o outro jogo foi 3-0 para Lazio. Vamos lá, o Milan 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder. A Lazio está com 4 jogos, 4 jogos sem perder. A Lazio está com 7 jogos de invencibilidade, porém vem sofrendo gols a 3 partidas. Das últimas 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. A Lazio das últimas 7 em 5 venceu o primeiro tempo, mas a estatística aqui não é interessante pra gente. O Milan em 2 jogos fez 5 gols e tomou 1, e a Lazio em 2 jogos fez 9, tomou 2. Então,
Vou falar pra vocês, como é clássico, eu vou ficar de fora do mercado de resultados. Ah, mas não sei fulano é melhor. Cara, esquece isso. Então, mercado de gols aqui, mais de 1,5, safezada mundo bet, porém, esse jogo aqui, eu exploraria o ambas marcam, acabou, muda aí. Ambas marcam nesse jogo aqui, jogo pra mim, 2-1 para algum dos dois times. 1h da tarde, temos o jogo do Brabo, Bodoglin enfrentando o Odds. Vamos dar uma olhada aqui. O Bodoglin, cara, ele atravessou uma fase muito ruim, que ele chegou aqui a ficar em sexto, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi quinto, sexto. Só que aí todo mundo tá tropeçando, ele voltou a vencer e é o líder de novo. Para quem não sabe, o Bodoglin é atual campeão norueguês. Ele vai jogar em casa e é isso que chama a atenção. O Bodoglin em casa, em 9 jogos, ele ganhou 6, empatou 2 e perdeu apenas 1. E perdeu pro Molde, né, que é o time que briga com ele direto pelo título. Então, tá justificado perder o clássico. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Bodoglin está com 3 vitórias consecutivas, 6 jogos sem perder. O Odds vem sofrendo gols há 3 partidas consecutivas. O último jogo entre eles foi 1-0 pro Odds, só que o jogo foi fora de casa. O Bodoglin não é um bom visitante, ele ainda estava na má fase. Só que ele jogando em casa, ele meteu 6-1 no ano passado e o outro jogo foi 4-0 para ele também. Um detalhe interessante sobre o mercado de gols, ó o Bodoglin, deixa eu voltar aqui. O Bodoglin em 17 jogos fez 36 gols, isso aqui dá uma média de quase 3, se eu não me engano aqui, eu não estou conseguindo contar direito. E sofre também praticamente um gol por partida. Já o Odds em 17 jogos fez 24, sofreu 32, é um time que sofre muito gol também. Então vamos lá, para essa partida aqui, eu cravo a vitória do Bodoglin. O Bodoglin é um excelente mandante, está vivendo um grande momento, dá para cravar assim essa vitória. Quiser ficar no mercado de gols, mais de 1,5, safezada do mundo bet, quase todo jogo do Bodoglin bate. Quando ele tá jogando em casa, bate. Quando ele tá jogando fora de casa é perigoso. Mas em casa bate, mais de 1,5. Quiser ser um pouquinho mais ousado, explorar o mais de 2,5 gols também, provavelmente vai bater. Jogo para mim 3-1 para o Bodoglin. Também a 1h e também pelo campeonato norueguês temos o jogo de um outro brabo da Noruega, o time que também briga pelo título junto com o Bodoglin, que é o nosso queridíssimo Molde. Molde, esse jogo do Molde, na minha concepção, é o jogo mais tranquilo para a gente buscar a vitória. Vai enfrentar o Mjøndalen. E só de você olhar essa race aqui, ó, dos últimos 5 jogos, o Mjøndalen não venceu nenhum. O Molde vem de 2 derrotas seguidas, porém, esses 2 jogos são fora de casa. Vamos olhar aqui o Molde como mandante. Ó, o Molde que está apenas 1 ponto atrás do Bodoglin. Molde como mandante. 8 jogos, 7 vitórias e apenas 1 derrota. Excelente mandante. Já o Mjøndalen como visitante, 8 jogos, ele tem apenas 1 vitória. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Molde não perde para o Mjøndalen há 10 partidas. Das últimas 9, 7 a gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 7, 5 foram ambas marcam. Isso a gente está falando confronto direto. Agora, sequência da equipe. Tanto o Molde quanto o Mjøndalen, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve ambas marcam nas partidas deles. Molde vem de 3 derrotas consecutivas, 8 jogos sofrendo gols. Mjøndalen também está no momento ruim. 4 jogos sem vitória, 4 jogos sofrendo gol. Dos últimos 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Enfim, sem enrolar muito aqui, para mim, ó, o jogo do Molde voltar a vencer, pô, tá 3 jogos perdendo, viu o Bodoglin retomar a liderança, tá jogando em casa, é um excelente mandante, tem tudo para vencer. Eu exploro essa vitória aqui bem tranquilo. Se você for um pouquinho mais ousado, dá para buscar um handicap asiático -1, igual eu falei no jogo do PSG. Falar de PSG... De onde vocês tiraram que o Mbappé não ia jogar hoje? Eu postei o vídeo, falei que o Neymar não ia jogar, o Messi não ia jogar por causa das eliminatórias, mas o Mbappé ia jogar, porque eu li que o Mbappé ia jogar. Aí todo mundo falou que ele não ia jogar, que tava machucado, até me fizeram acreditar que ele não ia jogar mesmo. Pô, tá maluco? Esquece, filho. É o Mbappé, porra, é o tartaruga. O maluco já fergou, jogou muito e joga muito mesmo. Placar pra mim, 3-0 para o Molde, pau no lombo sem massagem. Às 2h da tarde, pelo Campeonato da República Tcheca, temos Slavia Praga enfrentando o Eslovaco. Para quem não sabe, o Slavia Praga é o brabo da República Tcheca, campeão praticamente todo ano, joga muito. Tá puto, já falo logo, tá puto aqui porque é o 4º colocado, é acostumado a estar sempre em primeiro, só que ele tem uns joguinhos a menos, né? Enfim, vai pegar o Eslováquia é até um time legal, tava disputando ali a pré-Conference League, só que não tem como, não dá dentro com o brabo. Vamos dar uma olhada no histórico dos últimos 6 jogos entre as duas equipes. Em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Só que toma cuidado, porque esse Eslováquia é um time que ele não estava conseguindo fazer gol de jeito nenhum na Conference League. O Slavia Praga, dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Um time over.
O eslovaco está 3 jogos sem perder. Aqui, ó, dos últimos 6 jogos, dos últimos 8 jogos, em 6, ele teve menos do que 3 gols. Ele estava amassando os times assim inferiores, mas não conseguia fazer gol. Tem um ataque muito fraco. Confronto direto. O último foi 3-2 para o Slavia. Depois teve um 3-0 para o Slavia. Aí o eslovaco ganhou um, só que aí foi na casa deles. O Slavia está jogando em casa, quer retomar a liderança, é jogo para ele vencer, eu cravo apenas essa vitória. Quer ficar no mercado de gols porque o histórico do confronto é over? Cara, pode ficar. Só que se eu fosse explorar o mercado de gols, eu colocaria mais de 1,5 gols para o Slavia, porque ele é praticamente o time que mais tem chance de fazer gol aqui. Prefiro ficar só nessa vitória que 1-0 é goleada para nós. Jogo para mim, 2-0. Às 2 horas da tarde, voltando para o Turcão da Massa, temos o jogo do Trabzonspor enfrentando o Galatasaray. Olha só, é um jogo difícil. O Trabzonspor, 3 jogos, 3 vitórias, grande campanha. Galatasaray tem 2 vitórias e um empate. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, que para mim é o que mais interessa. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4, a gente teve ambas marcam. Trabzonspor, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E os últimos 8 em 6 foram ambas marcam. O Gala está a 7 jogos sem perder e 4 jogos sofrendo gols, e dos últimos 9, 8 foram ambas marcam também. É o seguinte, eu não exploro o mercado de resultados, você pode ver que o Galatasaray, mesmo sendo um clube maior, ele tá com uma odd de quem não é favorito. Fica de fora, não cresce o olho nessa odd não. Esse é um excelente jogo pra gente ver gols. O Trabzonspor é um time muito over, o Galatasaray também. O Turcão em si, né, o campeonato turco, ele é bem over. E esse jogo aqui tem muita chance da gente ver pelo menos 2, safezado da MundoBet, mais de 1,5 e ambas marcam. Esse jogo também vem quente demais. Jogo pra mim, empatezinho 1-1. 3 horas da tarde, voltando para o campeonato norueguês, temos Rosenborg enfrentando o Tromsø. Vamos dar uma olhada aqui no histórico primeiro. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Rosenborg vem de 3 vitórias consecutivas contra o Tromsø. Agora a sequência da equipe. Rosenborg, dos últimos 10, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. O Rosenborg é um time muito over. Dos últimos 9, 7 foram ambas marcam. Já o Tromsø está sem vencer há 3 partidas, 5 jogos sofrendo gol direto. Dos últimos 7, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5, todos eles foram ambas marcam. É o seguinte, deixa eu mostrar a classificação aqui. O Rosenborg, ele é um time grande também, é um time que sempre fica ali no top 3. Tá em 6º, ele não tá pegando vaga nem na Conference League aqui. Então, enfrentando um time que é bem mais fraco, ali da zona do rebaixamento, time que tem quase metade dos pontos dele, é jogo para ele vencer, tá legal? Ó, o ataque do Rosenborg, em 17 jogos fez 34 gols, é média de 2 gols por partida o ataque, e sofreu 22, sofre mais de 1 gol por partida. O Tromsø, em 17 jogos, fez 19, não tem um ataque assim tão bom, só que sofre muito gol, sofre quase 2 gols por partida esse time do Tromsø. Enfim, eu exploro a vitória do Rosenborg. Se eu fosse colocar no bilhete, eu colocaria com empate anula, para ficar safe aqui em caso de tropeço, porque o Rosenborg é um time safado. O jogo que tu mais acredita que ele vence, ele não vence. Quiser ficar no mercado de gols, a gente já viu que as duas equipes são bem over. O mais de 1,5 e o mais de 2 gols e meio aqui vem quente demais. Placar para mim, 2-1 para o time da casa. 15 para as 4 da tarde, pelo campeonato francês, temos o jogo do Lyon contra o Strasbourg. Lyon que não está jogando nada, tá? Nem se ilude com o Lyon. Foi a mesma coisa que eu falei ontem do Lille. Mesmo o Lille sendo atual campeão, não está jogando nada. Para com isso, cara. Para de apostar só pela camisa. A camisa pode pesar? Pode. Só que você não tem que apostar pela camisa. Pô. Para com isso. Vamos dar uma olhada na classificação. O Lyon, em 4 jogos, só ganhou 1. Inclusive, teve um jogo que ele estava ganhando de 3-1, tomou um empate. É um time over, fez 5 gols e sofreu 7, tem sofrido bastante gols, assim como o Lille. O Strasbourg, em 4 jogos, também só ganhou 1, fez 6 gols e tomou 8, também é um time over. Vamos olhar aqui o histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e 5 também foram ambas marcam. Lyon tem um bom retrospecto contra o Strasbourg, 5 jogos de invencibilidade. Agora a sequência das equipes. Tanto o Lyon contra o Strasbourg, dos últimos 8 jogos deles, em 6, a gente viu pelo menos 3 gols. Lyon também, dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. E o Strasbourg, dos últimos 8, 7
foram ambas marcam. É o seguinte, eu acredito que o Lyon é favorito, que dá pro Lyon vencer, tá jogando em casa, mas eu não entraria nessa vitória aqui. Quiser explorar a vitória, explora com o empate, aproveitando esse retrospecto aí que o Lyon é difícil perder pro Strasbourg. Só que eu preferiria aqui ficar no mercado de gols, mais de gol e meio, safezada mundo bet. O francês é um campeonato bem over e as duas equipes também. Jogo pra mim, 2-1 pro Lyon. 15 para as 4 da tarde temos um jogão aqui pela Itália entre Roma e Sassuolo. Cara, a Roma ela mudou muito, cara. Como faz uma mudança, né? Um técnico é igual o Flamengo. Tava o Rogério Ceni, entrou o Renato Gaúcho. Parece que o time é outro. E agora a Roma pegou o Mourinho nessa temporada, filho. O time é outro. A Roma tá amassando. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A Roma vem de 5 vitórias consecutivas. Os últimos 7 jogos, todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Já tem umas temporadas que a Roma é um time bem over e praticamente todo jogo da Roma a gente entra no mar de gol e meio e pega. O Sassuolo foi uma grande surpresa na temporada passada, jogou muita bola e também foi um time bem over. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação dessa temporada. A Roma, 2 jogos, 2 vitórias, 7 gols feitos e 1 sofrido. Sassuolo, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 gols feitos, 2 sofridos, então são 2 equipes bem over. Safe desse jogo, buscar o mar de gol e meio e buscar até o ambas marcam, porque a Roma toma gol praticamente todo jogo aqui. Só que assim, dá para explorar essa vitória da Roma? Dá. Com o empate anula, acredito que é jogo para a Roma vencer. Sassuolo não está tão forte, pelo menos aparentemente, né? Por esses 2 jogos ainda não deu para mostrar seu futebol que jogou na temporada passada e a Roma tá voando, é jogo para ela vencer. Safezada, mercado de gols, mar de gol e meio, jogo para mim 3-1 para o time da casa. 4 horas da tarde, Campeonato Brasileiro, temos Fortaleza contra Atlético Mineiro, o líder. Bom, tropa, é o seguinte, o Fortaleza ele tá mordido, que ele tomou 4 do Bahia nessa última rodada. O Atlético Mineiro vinha com uma sequência grande de vitórias, acabou sofrendo 2 empates aí. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Atlético é o líder, tem 39 pontos. Fortaleza uma grande campanha para o time que tem. O Vojvoda brabo demais. 33 pontos, tá 6 pontos do Atlético. Tem um jogo a mais. Dá uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, 4 também foram ambas marcam. O Fortaleza vem de 5 jogos sem vencer. E dos últimos 6, 5 foram ambas marcam. O Atlético está a 7 jogos sem derrotas, porém está a 3 jogos sofrendo gols. Gostaria de lembrar vocês que no meio de semana a gente tem os jogos da volta da Copa do Brasil. O Fortaleza, um grande empate, né? Empatou em 2-2 com o São Paulo, acho que empatou, estava perdendo 2-0, empatou, se não me engano, nos últimos 5 minutos. Vai decidir em casa agora, porra, show de bola. E o Atlético Mineiro está melhor ainda, que ele ganhou de 2-1 do Fluminense no Rio e vai jogar em casa a favor do empate. Analisando que a Copa do Brasil ela é muito importante para o Fortaleza, e o Fortaleza precisa de um resultado, né, mais expressivo do que o Galo, porque porra, ganhar do São Paulo é difícil, tem o risco do Fortaleza poupar alguns jogadores. Ah, mas aqui é Libertadores, o brasileiro, tá bem? Tá, cara, mas pô, vou te falar, na moral, a cabeça fica lá. E o Atlético Mineiro, ele quer muito ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele não vai poupar ninguém, até porque está bem mais tranquilo com relação ao jogo da Copa do Brasil. E vou te falar, na minha concepção, o Atlético não perde essa partida aqui. Daria para explorar um dupla chance a favor do Galo. Mas é Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer. O Fortaleza pode estar mordido aí, que tomou aquela goleada. O Atlético pode dar uma vacilada. Pra gente ficar no safe aqui, mais de 1,5 gols. Fortaleza é um time over. O Atlético Mineiro provavelmente vai fazer um gol nessa zaga aqui do Fortaleza, que tá entregando a paçoca praticamente todo jogo. É jogo sim pra gente ver 2 gols. Eu cravaria um 2-1 para o Galo. Uma vitória ali rumo ao título. Mas pode até ser um empatezinho de 1-1, 2-2. O outro jogo aqui, jogão de bola envolvendo 2 equipes que brigam pelo título, é Palmeiras e Flamengo. Cara, que jogão. O Palmeiras estava numa fase muito ruim, voltou a vencer nessa última partida. O Flamengo do Renato Gaúcho dispensa qualquer tipo de comentários. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando eu abri o jogo, eu já lembrei que o Palmeiras é muito freguês do Flamengo. O Flamengo vem de 3 vitórias seguidas contra o Palmeiras e 8 jogos sem perder para o Verdão. O Flamengo está a 6 jogos, invicto. Os últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Cara, será que o Palmeiras vai tomar uma goleada do Flamengo, igual os outros times, igual o São Paulo? O Corinthians não levou porque o Flamengo tirou o pé, né? Mas meteu 3-0 ali no primeiro tempo. Foi show de bola, comeram a bola.
Rapaziada, eu vou ficar de fora desse mercado de resultados aqui, tá bom? Por mais que eu sei que o flamenguista ele vai acreditar ali nessa dupla chance pro Flamengo, esse histórico Flamengo contra Palmeiras, só que o safe pra mim é buscar o mercado de gols, mais de 1,5 gol. O Flamengo é um time muito over, tá jogando em casa, tá jogando fora de casa, pra ele não faz diferença, ele joga no ataque. O Palmeiras tem um time muito bom, tem uma defesa muito boa ali. O que mata o Palmeiras é o ataque. Infelizmente o Palmeiras não tem ninguém ali para meter a bola para dentro do gol, cria muita chance e acaba pecando muito na finalização. É um jogo aberto, é um jogo que tem tudo para a gente ver pelo menos 2 gols e eu cravo até um empate. Para mim esse jogo vai ser 1-1. Também às 4 horas da tarde, só que agora indo para o Campeonato Espanhol, temos o jogo do Real Madrid enfrentando o Celta de Vigo. Vamos dar uma olhada na classificação? Real Madrid é o líder, só que o Real Madrid não tem jogado bem, tá legal? O Real Madrid não é um time tão confiável assim, só que na moral, ele comparado a esses outros times aqui de baixo, ele é muito superior. Pô. Mesmo ele não jogando bem, ele consegue ganhar. Ainda mais o Celta, que já começou muito mal a temporada, 3 jogos, não venceu nenhum, empatou 1, perdeu 2, só fez 1 gol ainda na competição. Vamos dar uma olhada no histórico. Nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Real Madrid não perde para o Celta há 10 partidas, tem um bom retrospecto. Real Madrid está 4 partidas de invencibilidade na temporada e o Celta, ao contrário, está 3 partidas sem vencer. Na temporada passada, a gente teve um 3-1 para o Real Madrid e um 2-0 também. É o seguinte, o Real está jogando em casa, vai pegar um time que é bem mais fraco, está no momento ruim, é jogo para o Real vencer, tá legal? Embora eu não goste muito dessa odd, não tem muito o que fazer não, a odd do Real Madrid ela sempre vem esmagada. Jogo para mim 2-0 para os merengues. 6h15 da noite, voltando para o Campeonato Brasileiro, temos Atlético Goianiense enfrentando o Timão. Dá uma olhada aqui nessa race das duas equipes. 0 derrotas, tá legal? O Corinthians, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. O Atlético só ganhou 1, mas também não tá perdendo. Vamos dar uma olhada aqui nas partidas. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 9 jogos, em todos os 9, a gente teve menos do que 3 gols. O Atlético Goianiense não perde para o Corinthians, é 6 partidas. Pô, nesse começo da temporada, acho que foram 3 jogos seguidos, né? Que ele venceu, botou no bolso. Vamos lá, o Atlético tá 6 partidas das últimas 7 em 5. A gente teve ambas marcam. O Corinthians está 5 jogos invicto e dos últimos 5 em 4 a gente teve menos do que 3 gols. Ó, quer ver, ó? A gente teve 1-0 para o Atlético Goianiense em maio. Aí teve um 2-0 para o Atlético também na Copa do Brasil e 1-0 que eliminou o Corinthians. Para essa partida aqui, dá para buscar um mercado de resultados? Não, não dá. O Atlético está com um grande retrospecto contra o Corinthians. E assim, esse último jogo do Corinthians contra o Juventude, me deu uma segurada, tá ligado? Porque o Corinthians tem um time bom, né? Time bom não, tem um time ótimo, vai ser a estreia do William. Só que, não jogou nada, mano. Contra o Juventude, jogou nada. Então, mais fora de casa. Porque, assim, pelo menos pelo que eu reparei, o Corinthians ele tem jogado bem quando ele não precisa propor o jogo, quando ele é um time reativo. Aí jogou contra o Juventude, na casa dele, que ele teria que propor o jogo, acabou se enrolando, quase perdeu. E o Atlético Goianiense não é um time que, em nenhuma hipótese, ele propõe jogo, tá? Então, por isso que eu vou ficar de fora. É um jogo que tem tudo para ser truncado, como retrospecto mesmo do confronto entre as duas equipes. Safe desse jogo, menos de 3 gols e meio, porém, quiser ser um pouquinho mais ousado, a gente já viu ali que menos de 2 gols e meio dos últimos 9 jogos bateram em todos. Jogo, pra mim, 0-0 esse jogo aqui, eu até 1-0 pro Corinthians. Poderia explorar essa dupla chance? Poderia, mas eu vou ficar de fora. E pra gente fechar o nosso dia, às 8h30 da noite também pelo Brasileirão, temos o Flusão enfrentando o São Paulo. São Paulo tá no retrospecto bom, ó, dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, e o Flusão perdeu 1 e vem de 4 jogos invicto. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Fluminense é o 7º colocado, tá com 25 pontos. O São Paulo é o 15º, porém tá com 22. O São Paulo está a 4 pontos da zona do rebaixamento, porém está a 3 pontos do Fluminense, que está quase ali na Libertadores. Agora vamos para o histórico. Dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve ambas marcam. São Paulo não perde para o Flusão há 3 partidas. Dos últimos 8 jogos do Fluminense, 7 foram ambas marcam. E dos últimos 8 jogos do São Paulo, 6 foram ambas marcam. Vamos lá, as duas equipes estão envolvidas na Copa do Brasil, aquela situação que eu falei engraçada, né? Porque o Atlético vai pegar o Fortaleza e o Fluminense vai pegar o São Paulo. Há o risco de serem poupados jogadores aqui, porque o Fluminense precisa reverter um jogo lá em Minas e o São Paulo precisa ganhar ou empatar, né? Se empatar vai para os pênaltis lá, no Ceará. Então, cara, é um jogo perigoso para mercado de resultados, porque a gente não sabe qual escalação que vai. Porém, vejo um bom jogo assim, ó.
Pra mim, esse jogo não vai ter 4 gols, um menos 3 gols e meio é safe demais, mas se você quiser explorar uma oddzinha mais alta, cara, esse mais de gol e meio aqui vem pegando, hein? E vou te falar, não só o mais de gol e meio, como o ambas marcas aqui tem muita chance de acontecer, vem quente demais, mas aí é só pra quem é ousado. Jogo pra mim, 1-1. Para mim vai ser um empate, 1-1, com ambas marcas aqui e também não chegando a 4 gols. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de domingo. Eu sei que tem jogo pra caramba, o vídeo acaba ficando longo, mas eu tento passar para vocês, cara, toda a informação possível para vocês poderem sentir segurança em fazer algum tipo de entrada. É claro que não é para fazer todas as entradas, porque não tem como acertar todas. No dia que eu acertar todas, assim, todo dia, eu não vou estar mais aqui, filho. Eu vou estar jogando na Mega Sena, vou estar em outro lugar aí, tá bom? Espero que a gente tenha um dia abençoado, tá? Filtre sempre os melhores jogos. Tente evitar jogos que você não sente confiança. Não é porque eu falei que é um bom jogo, tá bom? Eu venho aqui, trago análise pra você, aí você faz o teu filtro também, pô. Isso aqui é uma troca. Eu não faço você ganhar. Eu ajudo você a ganhar. Quem ganha é você. Eu só aqui sou um intermediador dos jogos. Não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima! Bom, tropa, separei mais uma tripla pra gente amanhã. O primeiro jogo eu coloquei a dupla chance para o Atlético de Madrid. Mesmo jogando fora de casa contra o Espanhol, acredito que ele consegue pelo menos um empatezinho aí, ainda mais que é a reestreia do Griezmann, a volta de Luis Soares na temporada, tem tudo pra vencer, mas de qualquer forma a gente vai com um empatezinho aí pra ficar safe. Nosso segundo jogo aqui, coloquei a vitória seca do molde, joga em casa um dos melhores mandantes, ele precisa voltar a vencer para continuar na briga pela liderança, ainda mais que ele viu o Bodoglim passar. É jogo sempre ele vencer e na minha concepção ele até vence bem amanhã. Pra gente finalizar o nosso bilhete, coloquei a vitória seca do Real Madrid também. Tá jogando em casa, é um time muito forte, jogando em casa, é o líder da competição, vai pegar o Celta que tá muito mal. Também acredito que seja um jogo que o Real Madrid não vai encontrar muita dificuldade. Nosso bilhete deu uma odd total de 2.10, uma odd bem legal pra gente dobrar o nosso capital. Espero que a gente continue tendo um dia tão abençoado igual a gente anda tendo e é isso. Espero contar com o apoio de vocês aqui amanhã também, beleza? E pra cima!